novo ano de 2024 já começou. Dou graças eternas e glória ao Pai Celestial Christian Sanhong e à Mãe Celestial Nova Jerusalém, por nos permitirem realizar o culto de hoje, para comemorar o 106º aniversário do Sagrado Nascimento de Christian Sanhong. Se o Pai Celestial não tivesse vindo a esta terra, poderíamos esperar a salvação. Sempre que pensamos nisto, não conseguimos exprimir por palavras quão grande e espantosa é a sua vinda a esta terra. Por isso, estamos verdadeiramente gratos. Hoje é o dia glorioso em que todos os anjos do céu se alegraram. Todos os povos da terra devem alegrar-se e receber a vinda de Deus à terra. No entanto, está escrito, Ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu, nem o recebeu. Para salvar seus filhos, o Pai estabeleceu a nova aliança e restaurou as leis e regulamentos que haviam sido destruídos. Ele percorreu o caminho da profecia, ao cumprir a profecia do reinado de Davi durante 37 anos. Se o Pai não tivesse vindo a esta terra, nós nunca saberíamos sobre a Páscoa da Nova Aliança. Nós não poderíamos esperar receber o perdão dos pecados e a vida eterna, ou entrar no reino dos céus. Nós estávamos a viver uma vida tão sem sentido e desperdiçada nesta terra. No entanto, Christian Sanhong veio a esta terra como o protagonista da profecia nesta época. Ele fez brilhar a luz da vida e permitiu que as flores da vida desabrochassem. Hoje é verdadeiramente um dia para nós, filhos de Sião, nos regozijarmos e alegrarmos. Quando olhamos para as profecias da Bíblia sobre Christian Sanhong, que veio a esta terra na época do Espírito Santo, está escrito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Este facto está registado em Hebreus capítulo 9. Então, como foi quando ele veio pela primeira vez? Nessa altura, os reis magos do Oriente, apesar de serem gentios, expressaram a sua gratidão pela vinda de Cristo a esta terra, ao oferecerem presentes preciosos de ouro, incenso e mirra, tal como está registado na Bíblia, não foi? Além disso, os pastores que estavam a guardar as suas ovelhas nos campos foram informados pelos anjos do nascimento de Jesus Cristo, e também eles vieram e adoraram em conjunto. Nós estamos agora a viver não no tempo da sua primeira vinda, mas no tempo da sua segunda vinda, quando a obra do Evangelho será concluída. Eu espero que o ano de 2024 seja um ano notável, em que possamos seguir o caminho do Pai e da Mãe, ao pormos em prática os seus ensinamentos. Passemos ao livro de Mateus, capítulo 2, versículo 9. Vejamos o capítulo 2, versículo 9. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o que é que eles fizeram? O adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Quão verdadeiramente grata e gloriosa deve ter sido a vinda de Deus para que os 3 reis magos do Oriente se curvassem e adorassem Jesus e lhe oferecessem presentes preciosos de ouro, incenso e mirra. Nós encontramos este relato no livro de Mateus capítulo 2. Vejamos o livro de Lucas, capítulo 2, versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias,
E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Qual é a boa notícia que causará grande alegria, dada pelo anjo? Vamos continuar a ler. Versículo 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente, apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. O anjo disse: Trago-vos uma boa notícia, que causará a maior alegria a todas as pessoas que vivem nesta terra. E a notícia que entregou foi a notícia de que Jesus Cristo tinha nascido nesta terra em carne e osso. Hoje é um dia incrivelmente alegre para nós, e é um dia verdadeiramente significativo, para partilharmos esta alegria com todas as pessoas do mundo. Não disse Deus que viria uma segunda vez a esta terra para salvar os seus filhos? Se Jesus não tivesse vindo a esta terra há 2000 anos, teria sido estabelecida a nova aliança. Uma vez que Deus veio, a nova aliança pôde ser estabelecida no sótão de Marcos. Quer o mundo soubesse ou não, Ele estabeleceu de acordo com a profecia. Por esta razão, devemos partilhar com as pessoas de todo o mundo a boa nova de que Deus veio em carne e osso a esta terra, e gloriarmos-nos de Deus que veio a esta terra, nesta época do Espírito Santo. Esta é verdadeiramente a boa notícia que causará a maior alegria à humanidade. Deus veio. O que é que Deus nos manda fazer com esta alegre notícia da sua vinda? Ele diz-nos para o proclamarmos em Samaria e até aos confins da terra. O mesmo Deus, que veio na época do Filho, veio na época do Espírito Santo. Já não deveríamos estar num tempo em que Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas sim num tempo em que todos os povos do mundo o aceitaram. Para realizar esta obra, temos de pregar àqueles que ainda não conhecem esta notícia. Se Deus não tivesse vindo a esta terra, poderíamos nós ter sido salvos? Não, não podíamos ter sido salvos. Como podemos ter a certeza disso? É porque Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz que Ele veio para trazer a salvação. O que teria acontecido, então, se Ele não tivesse vindo? Isto não nos leva a concluir que não poderíamos alcançar a salvação. Nós não saberíamos onde está a vontade de Deus, embora os seus mandamentos estejam registados na Bíblia. Não haveria ninguém que os compreendesse plenamente. Se Ele não nos tivesse revelado tudo, teríamos sido capazes de discernir alguma coisa. Antes da vinda do Pai, vocês tinham consciência do significado da verdade da nova aliança. Antes de receberem os seus ensinamentos, conheciam o valor do dia de sábado. Saberiam que o Natal tem as suas raízes nos regulamentos do Deus Sol. Surpreendentemente, o Natal não era o mandamento de Deus. Outrora, nós praticámos essa falsidade, mas agora conhecemos a verdade. Não será tudo isto atribuído à vinda do Pai Celestial a esta terra em carne e osso? Em Isaías capítulo 41, versículo 10, Deus diz: Não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo. Ele diz o mesmo em Mateus capítulo 28. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se Deus não tivesse vindo a esta terra e nos tivesse dado os seus ensinamentos, teríamos sido capazes de encontrar a verdade de Deus sobre a vida por nós próprios? Sozinhos, é absolutamente impossível encontrá-lo. É por isso que o apóstolo João afirmou no Apocalipse capítulo 5 que não havia ninguém na terra que pudesse transmitir corretamente a verdade de Deus. Como não havia ninguém que pudesse abrir o livro, ele chorou e chorou. Então, um dos anciãos disse: Não choreis. Quando vier a raiz de Davi, Jesus Cristo, ele abrirá o livro e os seus 7 selos. Por isso não vos preocupeis. Tendo em conta esta cena, que significado tem para nós a vinda do nosso Pai a esta terra? Teria sido possível restaurar a nova aliança se ele não tivesse vindo? A Páscoa teria sido restaurada. O dia de sábado teria sido restaurado. Teriam as festas sido restauradas. Se não houver festas, dia de sábado ou Páscoa, poderá Sião ser estabelecida? Sião não pode ser estabelecida. A profecia diz: fujam para Sião. Mas onde está Sião? Para onde devemos fugir? Não é por isso que o profeta predisse: os povos andarão de mar em mar, e de norte a oriente, à procura da palavra de Deus. Se nós não tivéssemos conhecido e aceito a segunda vinda de Cristo, teríamos ficado cansados, enquanto procurávamos a verdade. Porquê? Porque não há outro sítio onde possamos ouvir a verdade. Só a raiz de Davi tem a capacidade de abrir o livro e os seus selos. Por isso, quão afortunados somos por estarmos hoje aqui reunidos. Como está registado na profecia de Miqueias capítulo 4, ele ensinar-nos aos seus caminhos, nós recebemos os seus ensinamentos. Nós chegamos a Sião, e foi-nos ensinada a nova aliança. Além disso, também recebemos o batismo dentro das verdades da nova aliança, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Além disso, quem nos deu testemunho da Mãe Celestial, a realidade da vida? O Pai Celestial veio a esta terra pela segunda vez, e proclamou: há alguém que virá após mim. Embora o Pai seja o Messias, ele cumpriu a missão de Elias e revelou-nos outro Salvador. Além disso, ele deixou-nos este testemunho. Eliseu seguiu. A quem seguiu Eliseu? Elias. Josué seguiu Moisés. Pedro seguiu Jesus. E eu sigo a Mãe. O Pai Celestial deixou-nos este caderno manuscrito. Se o Pai Celestial não tivesse vindo a esta terra nesta época, vocês teriam podido saber sobre a verdade de Deus Mãe. Ler a Bíblia centenas de vezes não garante a compreensão desta verdade. Quem é o único que nos pode revelar esta verdade? Numa perspectiva profética, foi Adão que testemunhou a existência de Eva. Se lermos a Bíblia na escuridão, é difícil até distinguir entre a frente e o verso. Nós não podemos discernir se o seu conteúdo é uma profecia, uma parábola, uma revelação ou um facto. Podemos compreender o texto apenas superficialmente com os nossos olhos, mas não nos apercebemos dos significados ocultos. No entanto, quem veio? Está profetizado: a raiz de Davi virá e abrirá este livro. A Bíblia, que estava selada, foi aberta para que todos a possam compreender. Portanto, vocês não compreendem a verdade da Mãe Jerusalém, a Mãe, a fonte da água da vida, e a família celestial e a família terrena. Se o Pai Celestial não tivesse vindo a esta terra, nem vós nem eu teríamos sido capazes de compreender toda esta verdade. Na verdade, o Pai veio a esta terra para nos abençoar. Nós somos pessoas verdadeiramente abençoadas. Quando ouvimos falar pela primeira vez do dia de sábado, da Páscoa e da nova aliança, ficámos muito espantados, mas agora todos nós os tomamos como garantidos.
Não se deve tomar isto como um dado adquirido. Isto é um milagre. Até os anjos anseiam por ver esta verdade, mas será que lhes é permitido conhecer esta verdade? Pensem no facto de esta bênção ter sido concedida apenas a nós. Se não fossem o Espírito e a noiva, onde é que aqueles que estão espiritualmente ressequidos e sedentos iriam para receber a água da vida? Não há ninguém na terra que nos possa dar a água da vida. No entanto, no capítulo 22 de Apocalipse, quem é que apareceu? O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Pai Celestial e a Mãe Celestial vieram a esta terra. Este facto, por si só, é suficiente para compreendermos o significado da vinda do Pai a esta terra hoje. Deus veio a esta terra para mudar o mundo das trevas para o mundo da luz da verdade. Vejamos o livro de João, capítulo 6, versículo 4. João, capítulo 6, versículo 4. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não nos bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Havia um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos, enquanto uma grande multidão de 5.000 pessoas não tinha uma refeição adequada. Se Deus não tivesse vindo a esta terra, o que é que Filipe, André ou Pedro poderiam ter feito com as suas próprias forças? Teriam eles capacidade para satisfazer plenamente a fome de 5.000 pessoas? Mesmo que distribuíssem 5 pães de cevada e 2 peixes, teria sido suficiente para alimentar a multidão. Reflito frequentemente sobre esta cena e penso: como podemos cumprir a missão de pregar o Evangelho a 8 bilhões de pessoas? Uma vez que nos foi confiada esta missão divina, embora sejamos pecadores do céu, é nosso dever executá-la sem falta. Então, para pregar o Evangelho a todos os 8 bilhões de pessoas, quanto devemos pregar? E, no entanto, o que podemos fazer com as nossas próprias forças? A nossa capacidade é muito limitada. Como distribuir apenas os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos a 5.000 pessoas? No entanto, quando Jesus disse: trazei-os a mim, e eles o fizeram, o que aconteceu? 5.000 pessoas podiam comer tudo o que quisessem. Além disso, podiam encher 12 cestos com os pedaços que sobraram. Tudo começou com uma pequena oferta, mas teve um enorme impacto. Quem é aquele que tornou possível o impossível? Não é outro senão Deus. Numa situação destas, se ele não tivesse vindo a esta terra, 5.000 pessoas que ali se tinham reunido teriam passado fome durante todo o dia. A pequena oferta totalizou 7 itens, consistindo em 5 pães de cevada e 2 peixinhos. 7 pessoas poderiam sentir-se um pouco satisfeitas, mas as restantes teriam provavelmente partido devido à sua fome. Digamos que temos de pregar o Evangelho, com a nossa própria capacidade de ensinar a palavra,
e o alimento espiritual que possuímos. Se os distribuíssemos a todos os 8 bilhões de pessoas da Terra, quanto é que poderíamos dar? No entanto, Deus diz: eu ajudar-te-ei. Por favor, pensem bem nas suas palavras. Eu ajudar-vos-ei. Se fosse algo que conseguíssemos resolver sozinhos, precisaríamos de ajuda. Não precisaríamos de ajuda. No entanto, isto é algo que não podemos de forma alguma conseguir sozinhos. É por isso que devemos orar: Pai, por favor, ajuda-me. Preciso da tua ajuda. Então, os milagres acontecerão, como alimentar 5.000 pessoas, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, e depois ainda recolher 12 cestos transbordantes de sobras. A razão pela qual o pai e a mãe vieram a esta terra foi para nos ajudar, a nós que estamos em necessidade e temos incapacidades, não foi? Haverá algum ser humano capaz de realizar a obra que Deus realizou? Não há mais ninguém, para além de Deus, que possa fazer tal obra. Deus Todo-Poderoso veio a esta terra e estabeleceu esta igreja. Ele ensinou-nos a verdade da nova aliança e deu-nos uma compreensão completa da Mãe Celestial. Através da Mãe Celestial, nós podemos completar a obra final da salvação e regressar ao reino eterno dos céus. Quem é aquele que nos abriu este caminho da verdade? Ele não é Deus Ansanhong. Por isso, temos de pregar a todas as pessoas a boa notícia, que causará grande alegria a todas as pessoas. A vinda de Cristo Ansanhong a esta terra. O profeta Isaías esclareceu-nos em Isaías capítulo 40, que todos nós devemos erguer a nossa voz e testemunhar a todos os povos que Deus está conosco nesta terra. Sem Deus Pai e Deus Mãe, acontecimentos como os de João capítulo 6 que acabamos de ler, nunca poderão ocorrer. Por isso, façamos tudo através de Deus. Quer se trate de bênção ou do poder da pregação, tudo vem de Deus. Nós nunca devemos alterar a vontade de Deus a meio do caminho. Quando transmitimos fielmente as palavras das bênçãos de Deus tal como elas são, Deus está conosco, Deus que nos pode permitir cumprir este Evangelho no instante em Samaria e até aos confins da terra está conosco. Nos últimos dias, de acordo com a profecia de Miqueias, o próprio Deus veio a esta terra e restaurou a lei da vida, a nova aliança, em Sião. Não foi Cristo Ansanhong que cumpriu as profecias do reinado de 40 anos de Davi, 3 anos na sua primeira vinda e 37 anos na sua segunda vinda. Cristo Ansanhong veio a esta terra com o novo nome de Jesus, de acordo com todas as profecias da Bíblia e dos profetas. Se vocês não tivessem recebido os ensinamentos do Pai Celestial, teriam sido capazes de reconhecer a Mãe Celestial. Pensem nos princípios desta terra. A vida física é dada a toda a humanidade através das suas mães físicas. Da mesma forma, quem pode ter a vida espiritual eterna do céu sem a mãe espiritual? Deus fez as coisas terrenas como uma cópia e sombra das coisas celestiais. Irmãos, as palavras de quem estão registadas na Bíblia. A Bíblia diz que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma vez registadas as palavras de um rei, estas palavras tornam-se, de facto, um decreto. Ao chegar aqui hoje, eu pesquisei que castigo espera quem desobedece a um decreto do rei. A primeira pena é a sentença de morte. A segunda é o confisco de bens. A terceira é a flagelação e o exílio. Diz-se que nem a pessoa nem a sua família poderão viver uma vida correta nessa nação. Este facto demonstra a seriedade do decreto. Então, o que devemos fazer com o decreto de Deus?
Há versículos da Bíblia que lemos todos os dias: Mateus capítulo 28, Gálatas capítulo 4 versículo 26, Gênesis capítulo 1 versículo 26 a 27 e Efésios capítulo 1 versículo 7. Não devemos encarar estas passagens como meras frases, mas antes contemplar o que será de nós se não aderirmos a estes decretos. Cristo Todo-Poderoso en San Rong. Hoje, estamos profundamente gratos pela sua vinda a esta terra. No ano de 2024, eu dou graças e glória ao Pai Celestial por ter vindo a esta terra. Mais uma vez, eu expresso a minha sincera gratidão e honra ao Pai pela sua vinda. Esperando que os membros da nossa família celestial espalhem a glória do Pai Celestial e da Mãe Celestial por toda a Samaria e até aos confins da terra, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.